Pacheco toma uma grande decisão depois da fala intimidatória do ministro Gilmar Mendes contra o Senado, contra ele, contra o Congresso. Essa decisão é uma decisão impactante e os ministros do STF estão amedrontados por causa dessa segunda decisão que Pacheco tomou e vocês precisam saber. E tem mais, até a Rede Globo reagiu, né? As ajudas cabulosas do STF em favor do governo Lula, viu? E tem mais, vocês precisam saber qual foi a decisão que o jornal Estadão tomou contra o STF e muito mais. Olha só. Bomba, comentarista da Globo News, diz que Supremo cobra Lula por ter lhe dado a vitória nas eleições. Veja o vídeo. Gente, isso aqui é grave, gravíssimo, gravíssimo. Se fosse em outro país, né, que as leis fossem obedecidas, né, essas pessoas aqui, imediatamente elas iriam perder os seus cargos, iriam responder criminalmente perante a justiça, e iriam ser impeachmentados, e o presidente desse país iria ser afastado até toda a verdade vir à tona. Mas antes de eu ler as outras matérias bombásticas, eu peço a todos que curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Agora vamos falar do jornal Estadão. Estadão reclama do STF e apoia a PEC aprovada pelo Senado. O que isso quer dizer, gente? Que quer dizer que um jornal, né, que ficava perseguindo o presidente Bolsonaro em 2018 até 2022, agora deu um basta no STF, deu um basta, né, em tudo o que está acontecendo, em tudo que está acontecendo, ainda mais, né, essas revelações bombásticas, aonde diz que o Supremo cobra Lula por ter lhe dado a vitória nas eleições. Uai, que isso? Dado? Vitória nas eleições? Como assim dado vitória nas eleições? Como um poder pode interferir no outro poder? Isso tem que ser esclarecido, né? Essas informações aqui cabulosas. Gente, isso é grave, gravíssimo. E tem mais, vocês precisam saber qual foi a decisão que o general Mourão tomou. Olha só, a Suprema Corte vai compreender seus limites, diz Mourão. A Suprema Corte vai compreender seus limites. Os ministros do STF já estão aí, né, se orquestrando aí nos corredores do Supremo Tribunal Federal, em várias matérias que já foram publicadas, que se essa PEC for aprovada, eles não vão aceitar, vão passar por cima. Gente, isso é sério, seríssimo. A partir do momento que uma PEC é aprovada no Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados, e o STF, né, passando por cima da Constituição, tenta inibir, afrontar o projeto que foi aprovado, cabe o STF, cabe o Senado, que tem poderes para colocar em pauta impeachment dos ministros do STF. Então, quer dizer, uma ação provocará outra reação maior ainda. Se eles fazerem isso, eles poderão ser impeachmentados, os ministros que entrar nessa onda para passar por cima dessa PEC. Viu? Pancada! Lula veta prorrogação da desoneração da folha. 1 milhão de empregos podem ser fechados. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Se não bastasse mais de 700 mil empresas fecharem, se não bastasse o governo estar com um déficit no primeiro ano de mais de 100 bilhões, se não bastasse, né, do rombo das estatais hoje, né, de mais de 6 bilhões, se não bastasse, né, mais de 2 milhões e 900 mil pessoas ficarem sem um Bolsa Família, e se eu fosse falar o não bastasse, eu ia ficar o dia, amanhã e a semana toda falando o tanto de coisa que o governo está fazendo, né, contra a economia e contra o cidadão e contra os empresários. Eu ia ficar semanas aqui. Então, a coisa tá feia no Brasil e a tendência é o Brasil pegar o mesmo rumo da Venezuela, da antiga Argentina, porque a Argentina agora foi liberta, né, através do Milei, viu? A situação tá crítica, crítica mesmo, e tem mais, não para por aí não. Na íntegra, veja a fala duríssima de Rodrigo Pacheco após as declarações de ministros do STF, né? Vou trazer um resumo aqui para quem ainda não está por dentro do que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes, né, fez uma fala intimidatória direcionada ao Senado, direcionada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele achava que Pacheco ia ficar com o rabinho entre minhas pernas. Pelo contrário, Pacheco mandou outra resposta à altura para os ministros do STF e disse que não vai aceitar, né, falas intimidatórias ou agressões que seja direcionada ao Senado ou a ele. Tá? A situação está muito delicada lá, viu? E não para por aí, não. Lula e Barroso se reúnem após a aprovação de PEC que limita decisões do STF. O que vai acontecer depois dessa decisão? O que vai acontecer depois dessa decisão é a matéria que eu vou mostrar para vocês a respeito da decisão, né, que Lula tomou, né,
do afastamento do petista comunista Jacques Wagner. O clima pesou mesmo, foi depois que o STF ficou sabendo, né, que o aliado do governo votou a PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF. Isso aí foi a gota d'água. O petista acabou com a harmonia entre, né, o STF e o governo Lula. Parece que a ajuda cabulosa do STF em favor do governo Lula acabou, e vocês vão saber por quê. Cat Show. Lula tira qualquer um do governo, menos Jacques Wagner. O mal-estar causado entre o STF e o governo Lula devido ao voto a favor da PEC do STF pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, PT, Bahia, não seria suficiente para o presidente tirar um aliado importante do cargo, afirmou Ricardo durante o UOL. Azedou o clima entre o governo e o STF em um momento delicado em que tem nomeações importantes para serem feitas. Qual o ganho do governo? A única certeza que eu tenho que o Lula não tira o Jacques Wagner. E nós sabemos muito bem que os ministros do STF fizeram uma declaração dizendo: se o Lula não tirar Jacques Wagner, a ajuda do STF em favor do governo não tem mais. Então, gente, o governo tomou essa posição, tá? Então, muita coisa vai acontecer daqui para frente. Nós sabemos que a maioria, né, dos deputados e senadores não estão contentes, né, com as atitudes que esse governo vem tomando. E esse governo estava conseguindo, né, seguir adiante por causa dessas próprias palavras que esses ministros do STF, alguns ministros do STF, disse, né, a respeito da ajuda cabulosa que foi noticiada até na Rede Globo, gente. A que ponto chegou a política no Brasil? A que ponto chegou? Imagine se isso tivesse acontecido lá nos Estados Unidos. Uma hora dessa, estava todo mundo atrás das grades. Mas o Brasil não é para amadores, né? Porte mijando no cachorro, o que não falta. Depois da fala intimidatória do ministro Gilmar Mendes contra o Senado, contra o Pacheco, contra o Congresso, Pacheco reage à altura contra os ministros do STF. Vocês precisam saber agora. Pacheco vai insistir em PEC que fixa mandato para ministros do STF. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Outra PEC que está em andamento lá no Senado. Olha só. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, insiste em dar prioridade ainda neste ano para a proposta de emenda à Constituição PEC, que fixa mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. A posição, segundo aliados, está mantida mesmo após a forte reação da Corte e a aprovação do texto que limita as decisões monocráticas, nesta quarta-feira, 22. Em alinhamento com Pacheco, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, União, comunicou que vai definir na próxima semana o relator da PEC dos mandatos. Um dos nomes favoritos de Alcolumbre é a da líder do PP, Tereza Cristina, mas ela ainda cogita outros candidatos. De acordo com Alcolumbre, ao menos 3 senadores manifestaram interesse em assumir a função. Então tá aí, tá? Então 3 senadores já demonstraram interesse de assumir a função. E o que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer daqui para frente é o mesmo que está acontecendo com essa PEC que já foi aprovada no Senado em 2 turnos. Vai passar na mão do Davi Alcolumbre, ele vai colocar em pauta na CCJ e essa PEC poderá ser aprovada em votação relâmpago, como aconteceu. Gente, nós estamos falando do Davi Alcolumbre. Nós estamos falando do Davi Alcolumbre. Tá? E tudo começou, foi lá na CCJ. Essa primeira PEC foi aprovada no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. E a pergunta que não quer se calar: e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, será que vai colocar em pauta essa PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF? Será que ele vai resistir à pressão dos ministros do STF e aliados do governo? Olha, esse final de semana está tendo convocação para a população brasileira de bem comparecer, tá, na Avenida Paulista, por causa da morte do patriota e também em apoio a essa PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF. Então quer dizer que a maioria dos senadores que votaram a favor para reduzir a PEC, juntamente com a maioria dos deputados que também vão votar para essa PEC para reduzir os poderes dos ministros, tem o apoio da população brasileira de bem.